A gente começa a edição falando sobre a guerra na Ucrânia, que completa 3 semanas hoje. Na capital Kiev, esta quarta-feira, amanheceu com novos bombardeios e as sirenes foram acionadas em diversas outras cidades. Enquanto isso, o governo ucraniano se esforça para a abertura de corredores humanitários. Vamos lá para Londres falar com a Cecília Malan, que tem os detalhes todos para a gente. Cecília, bom dia para você. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Dia 21 e algumas notícias do fronte, infelizmente, se repetem. Sirenes tocando de madrugada para alertar moradores de ataques russos iminentes de Lviv, no extremo oeste, a Dnipro, no centro-leste. Na capital Kiev, ou Kiev, como dizem os ucranianos, um prédio de 12 andares foi atingido por bombardeios russos. Um edifício de 9 andares que fica ao lado também foi destruído. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas e 37 tiveram que ser retiradas às pressas. Um toque de recolher começou ontem à noite na capital e vai até amanhã às 7 da manhã, horário local. Mariupol ainda está praticamente sem comida, luz, aquecimento. Para piorar a situação por lá, o prefeito diz que tropas russas fizeram cerca de 400 médicos e pacientes reféns num hospital. Ainda não se sabe se corredores humanitários vão ser abertos hoje na região. Até agora, segundo autoridades locais, mais de 20 mil pessoas conseguiram deixar a cidade. Os bombardeios russos continuam intensos em Kharkiv, onde o serviço de emergência diz que 500 moradores, pelo menos, já perderam a vida desde o início da invasão russa. Pela primeira vez, há relatos de explosões em Odessa, outra estratégica cidade portuária no sul da Ucrânia. Há também informações de que uma estação de trem e o Jardim Botânico de Zaporíjia foram atingidos. É nessa cidade que fica a usina nuclear tomada pelas tropas russas, a maior aqui da Europa. Zaporíjia também estava recebendo desalojados de Mariupol. Até agora, o governo ucraniano calcula que a invasão russa já causou 500 bilhões de dólares em danos ao país. Júlia. Tá certo, Cecília. Você também tem informações para a gente de outro encontro entre diplomatas de diferentes países? Conta para a gente de que se trata. No campo diplomático, Júlia, as conversas continuam. Líderes da União Europeia, OTAN e do G7 conversam hoje, além de um novo dia de negociações entre russos e ucranianos. O G7, como eu disse, que é o grupo das economias mais desenvolvidas do mundo, vai se reunir para discutir ações contra a Rússia em Bruxelas. Ministros da Defesa e da OTAN e da União Europeia estão reunidos neste momento. Também participam representantes da Geórgia e da Ucrânia. Hoje, pelo terceiro dia seguido, delegações da Rússia e da Ucrânia voltam a negociar um cessar-fogo. Após o encontro de ontem, um negociador ucraniano afirmou por meio de redes sociais que as conversas continuam, mas que é um processo muito difícil. Existem contradições fundamentais, ele escreveu, mas certamente há espaço para concessões. Durante o intervalo, o trabalho em subgrupos continua. Agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores russo afirmou que alguns acordos estão perto de serem fechados. Só não deu mais detalhes sobre esses acordos. Ontem à noite, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou em rede nacional, disse que as posições dos dois lados nesta rodada de negociações estão mais realistas, mas que mais tempo ainda é preciso. Num aceno ao governo russo, reconheceu que a Ucrânia não deve se juntar à OTAN, a coalizão militar do Ocidente. Essa é uma das muitas exigências russas. Nessa queda de braço, os países do Ocidente mostram apoio à Ucrânia. Os primeiros ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia levaram pessoalmente ontem uma mensagem de que os ucranianos não estão sozinhos. A Casa Branca anunciou que o presidente americano Joe Biden viaja a Bruxelas, na Bélgica, para reuniões com a OTAN e com a União Europeia na próxima semana. Vai ser a primeira viagem de Biden à Europa desde o começo da guerra na Ucrânia. Hoje, os Estados Unidos devem anunciar o envio de mais uma remessa de armas para a Ucrânia no valor de quase $1 bilhão e o Congresso americano vai ouvir nesta manhã um pronunciamento de Volodymyr Zelensky, que fala por videoconferência, como ele já fez no Parlamento Europeu e também aqui no Parlamento Britânico em Londres. Ontem, o presidente ucraniano se desdobrou em encontros presenciais e virtuais em busca de toda ajuda que puder conseguir. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Pedro Vedova. O presidente ucraniano insiste na maratona de videoconferências. Volodymyr Zelensky dessa vez buscou ajuda do outro lado do Atlântico.
Ele convidou os parlamentares canadenses a imaginarem Toronto e Ottawa sob bombardeio. O pedido emotivo foi por mais ajuda. Aplausos, ele já ganhou. Outro incentivo moral foi de 3 países vizinhos. Os primeiros ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia foram de trem para Kiev. A missão do trio era mostrar um apoio em nome da União Europeia e oferecer ajuda financeira à Ucrânia. A Polônia, a República Tcheca e a Eslovênia fazem parte do bloco e da OTAN também. Os 3 países ficam no leste europeu, a região onde Vladimir Putin quer manter sob a influência da Rússia. A viagem também foi interpretada como uma mensagem ao líder russo. O presidente ucraniano também parece mandar recados. Zelensky disse que a Ucrânia já entendeu que não tem uma porta aberta para entrar na OTAN. Ele falou em propor uma maneira de se proteger de forma independente, desde que tenha garantias de segurança. A neutralidade da Ucrânia é a principal demanda russa. O Kremlin deixou claro que não quer o governo ucraniano dentro de nenhuma aliança militar. E o otimismo abriu a 4ª rodada de negociação entre Ucrânia e Rússia. Os negociadores ucranianos tinham falado que a posição dos russos estava mais construtiva. Na sexta, o próprio Vladimir Putin falou em progresso. Mas o presidente russo já reclamou com o presidente do Conselho Europeu que a Ucrânia não está demonstrando uma atitude séria para encontrar soluções. Então, o desabafo de Zelensky também pode ser interpretado como pressão. Ele disse que o artigo 5 da OTAN, que promete uma defesa mútua de todos os aliados, está mais fraco do que nunca. O presidente ucraniano pediu caças para se defender melhor. Pelo menos o secretário-geral da OTAN preferiu defender a Ucrânia com uma denúncia. Jens Stoltenberg alertou que a Rússia vai atacar os próprios russos para criar mais pretextos para a guerra e possivelmente com armas químicas. O Kremlin vem acusando os Estados Unidos de financiar laboratórios biológicos na Ucrânia. O governo britânico também vê risco de sabotagem da Rússia. O Reino Unido aprovou a lei de crimes econômicos, que dá mais escopo legal para atingir os aliados do Putin. O governo britânico afirma que já puniu economicamente 370 russos, que somam um patrimônio de 100 bilhões de libras. Entraram na lista o ministro da Defesa da Rússia, o ex-presidente Dmitry Medvedev, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores e o porta-voz do Kremlin também. O primeiro-ministro da Alemanha afirmou que todos os canais diplomáticos devem pressionar por um cessar-fogo. Olaf Scholz deixou claro que os líderes europeus concordaram em gastar mais com defesa. A França ici condamne très fermement tout emprisonnement. O presidente francês sonha com uma espécie de exército europeu. Emmanuel Macron confortou refugiados ucranianos na França. Ele também esticou a mão para a jornalista russa detida depois de gritar contra a guerra. O Kremlin disse que o protesto na TV foi coisa de hooligan. Marina Ovsyannikova recebeu multa equivalente a R$ 1.500. Ela disse que foi interrogada por mais de 14 horas. Não está claro se ela também vai responder à nova lei criminal que proíbe na Rússia chamar a guerra de guerra.